aleluia. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos novamente para juntos refletir o Evangelho dominical. E hoje, domingo de Páscoa, domingo em que Cristo ressuscitou, em que Cristo venceu a morte para nos dar uma nova vida. Escutemos a narração do Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro, e logo viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e lhes disse: Tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo passou adiante, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os lençóis deixados no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava junto com os lençóis, estava enrolado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido que ele devia ressuscitar dos mortos, de acordo com a Escritura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, olhando para o Evangelho de hoje, a narração da ressurreição de Jesus. Ressurreição essa que nos traz vida nova, que nos faz vencedores da morte. Por amor a nós, Deus deu seu Filho único para nossa salvação, para que nossos pecados fossem remidos. E esse é o motivo da grande festa, a ressurreição de Jesus, sua vitória sobre a morte, sobre o pecado. Mas quando olhamos para o Evangelho, percebemos nele Maria Madalena, que vai ao túmulo de Jesus. Logo de madrugada, ainda estava escuro, como narra a leitura. E nós nos recordamos também de quantas vezes Jesus foi de madrugada rezar. Jesus retirou-se, muitas vezes não compreendeu o que o Pai queria, e foi ali, naquele momento, que ele uniu sua vontade à vontade do Pai. E nesse ato de Jesus, também recordamos e vemos repeti-lo Maria Madalena. Ela que foi também uma fiel discípula de Jesus, a primeira testemunha da ressurreição. Olhando para o exemplo de Maria Madalena, olhamos também para o exemplo de tantas outras mulheres que são responsáveis por coordenar comunidades em nosso Brasil, nos diversos cantos, que são líderes, que são mães, são mulheres de esperança, que mesmo diante do escuro da vida, mesmo diante da dor, do sofrimento, das incertezas, da dúvida, não desanimam, não perdem as esperanças,
confiam na providência divina, confiam que Deus nunca lhes abandona. E com essa mesma confiança, Maria Madalena permaneceu no discipulado do Senhor. Jesus, ao ressuscitar, Ele nos concedeu uma vida nova. Vida nova essa que Ele nos deixou o exemplo durante toda a sua vida na terra. Vida nova essa que não começa no céu, mas começa aqui mesmo, construindo o reino de Deus no lugar onde estamos, em meio àqueles com quem vivemos. É ali que somos chamados a construir uma vida nova, a vivermos uma vida nova. Jesus curou os doentes, Jesus expulsou os demônios, e já dizia na primeira leitura de hoje também, passou a sua vida terrena fazendo bem. Ele passou fazendo bem, e é isso que Ele nos pede também, que sejamos sinais de ressurreição fazendo bem, que vençamos a morte fazendo bem, que a justiça, que a paz, que a dignidade para todos prevaleça, começando primeiro pelas nossas vidas, pelo nosso testemunho de cristãos e cristãs, seguidores desse Cristo que venceu a morte, que venceu o pecado e que nos deu vida nova. Olhemos para o exemplo do Cristo ressuscitado, do Cristo que passou a sua vida fazendo o bem na terra. Mas também olhamos para Pedro e João, aqueles a quem Maria Madalena contou por primeiro que o túmulo de Jesus estava vazio. Eles correram para ver aquilo. Como poderia o túmulo do Senhor estar vazio? E chegando lá, Pedro, pelo jeito, não compreendeu bem. Mas o discípulo amado, esse sim, viu e acreditou. Acreditou em tudo aquilo que Jesus, em sua vida na terra, havia proclamado, havia anunciado, que em 3 dias ressuscitaria. E o coração daquele discípulo amado encheu-se novamente de alegria, porque ele percebeu que o bem, que o amor, que a paz, que a ternura sempre vencem o mal, sempre vencem o ódio, a injustiça. Então sejamos também nós aqueles capazes de olhar com um olhar de fé para as realidades ao nosso entorno e ser semeadores desse amor que ressuscita, que dá vida nova, desse amor que se entregou por nós em uma cruz. Sejamos como Maria Madalena, que mesmo na escuridão da vida, não desanimamos, não perdemos a esperança. E olhando para esse contexto de pandemia, nós muitas vezes nos perguntamos: meu Deus, e agora? Quanta dor, quanto sofrimento, quanta tristeza. Como celebrar a Páscoa em meio a essa realidade? E nós olhamos para o exemplo de Maria Madalena, que na escuridão permaneceu ali. Olhamos para o exemplo de Maria, mãe de Jesus, que permaneceu de pé junto à cruz. E olhamos, acima de tudo, para o exemplo de Jesus,
Ele que não condenou, Ele que veio para conceder a vida em abundância. Sejamos também nós promotores dessa vida em abundância, dessa vida nova, cuidando daqueles que estão próximos a nós, respeitando as medidas sanitárias, sendo também zeladores da vida do nosso próximo. Essa também é uma forma de amar e de ajudar o nosso irmão, a nossa irmã, a ter uma vida nova. Então, meus queridos irmãos e irmãs, olhando para o exemplo de Maria Madalena, do discípulo amado e principalmente de Jesus, que tenhamos um coração cheio de esperança, na certeza também que nós somos construtores de vida nova. Uma feliz e santa Páscoa para você e sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.